Olá, seja muito bem-vindo ao Identidade Pública, que hoje recebe o jornaleiro e também o sócio fundador da Embaixada Santista do Santos Futebol Clube em Araçatuba, Pedro Andrade Vanderlei, mais conhecido como Pedrinho, o Pedrinho da Banca. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Obrigado. Pedrinho. Opa, obrigado. Muito bom contar com a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Pedrinho, são quase 40 anos dedicados à profissão, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu já estou vendendo para terceira, quarta geração já. Já estou até ficando preocupado. Né? O tempo é uma longevidade considerável. Chega meus fregueses lá, leva a netinha. Eu comecei a comprar aqui, outras mães chegam. Olha, eu era pequenininha quando eu vinha comprar revista, do teu tamanho, quando eu vinha comprar revista com o Pedrinho e tal. Então é muito gostoso isso. A gente tem aquela amizade, a gente quase faz parte da família desses fregueses, né? A gente sente como se fosse parte da família deles. Pedrinho, e de certa maneira a revistaria, né, como você mesmo diz, a banca já está instalada no mesmo endereço todo esse tempo? Mesmo endereço, todo esse tempo. Então você tem um caso de amor com a rua Custi de Almeida? Realmente. Eu adoro meus vizinhos, tudo. O pessoal, tem um vizinho meu lá que é gozado. Há uns 30 anos atrás, a mãe do freguês meu lá, a família Torrini, sim, ela me convidou para mim tomar, falou, você não precisa fazer café da manhã em casa, na tua casa, você toma café aqui em casa, você vem aqui, tem que tomar, ela é italiana, né? É uma intimação praticamente, você né? vem tomar café aqui, sabe aquele jeitão de italiano fala, né? Sei. Então eu passei a tomar café todos os domingos lá, Dona Maria. Aí ela morreu, infelizmente ela foi embora, né? E eu continuo tomando, aí eu falo pro filho dela, né? Tem a tia e o filho que mora lá. Ela me convidou, não desconvidou, continuo tomando café até... Todo domingo tá lá marcando Todo presença. domingo, o bolinho de fubá, a mesma coisa que ela fazia, eles continuam fazendo para mim, é muito carinho. A que você atribui essa acolhida, assim? O que marca da sua personalidade, que sobressai, que destaca, exato, que se destaca, para criar esse vínculo com os clientes? É de eu gostar das pessoas mesmo, eu acabo gostando, fico preocupado com a vida deles, como é que eles estão. É questão de amor mesmo que eu tenho com meus clientes lá. Eu acabo se envolvendo, se acontece alguma coisa com o freguês lá, com desses meus amigos que frequentam, eu fico preocupado, né? Entendo. Então é isso aí. Essa identificação com Essa o cliente identificação. é muito mais do que vender revista, mais do que vender jornal. Eu fico preocupado. Quando um cliente fica tempo sem aparecer, eu já fico preocupado e tal. Eu já falo, poxa, quase fui na tua casa, ver se você passou para o outro lado ou não. Mas você passar, avisa, porque senão a gente... É essa brincadeira que a gente faz sempre. Mas a gente se preocupa bastante com o cliente. Pedrinho, vamos falar um pouquinho sobre a família. Você nasceu no município de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Isso. Exatamente como foi a sua vinda do Mato Grosso do Sul para Araçatuba? Por onde você passou exatamente? E como se deu essa vinda, né? É que meu pai era ferroviário. Então, aonde que a ferrovia mandava, ele ia, né? Nós fomos para Três Lagoas, para onde passei minha infância, né? Aí depois que vieram para Araçatuba. E nesse meio tempo, seu Sandoval e Dona Anitta lhe deram a oportunidade de ter 7 irmãos. É isso mesmo? Não, tenho 7 irmãos e um corintiano, são total 8. Esse é desgarrado. Ninguém é perfeito, é a família, tem que ter uma ovelha negra, né? São o total, então, 7 irmãos. 7 irmãos e um corintiano, são 8. 8. Ao total, 8, né? Mas teve esse problema aí. Exatamente. E como que é, lembrando hoje que seus pais, tanto o senhor Sandoval quanto a Dona Anitta, são falecidos, né? Isso. Exatamente. E como é o seu relacionamento com os seus irmãos, desde a infância até hoje? Como que você os encontra, participa de reuniões familiares? Como que é o Pedrinho em família? Eu, pelo menos uma vez por ano, a gente se reúne todo mundo, né? Então, quando minha mãe estava aí, reunia os netos, bisnetos, sabe aquela... Então, a gente fazendo questão, pelo menos uma vez por ano, reúne todo mundo. É aquela festa, né? Todos moram em Araçatuba? Não, só eu que moro aqui. O resto... Só você? Moro em Piracicaba, Itu, tem essa família. Então você tem a opção de visitar o estado de São Paulo inteiro, praticamente, né? Em Porto Feliz, quer dizer, que é aquela região de Itu, né? Sim. Eu moro em Porto Feliz, Piracicaba, aquela região de Itu, Salto, aquela região ali, eles moram ali. Não falta opção para passear, então? Não, tem. Ali é muito gostoso ali. E as principais lembranças da infância que você tem ao lado da família, quando seus pais ainda estavam vivos e com os irmãos? Quais eram as brincadeiras, quais eram os passatempos preferidos, assim, da família? Rapaz, a gente... Com a família é mais essas reuniões de família mesmo. Sim. Meu pai sempre fez questão de reunir todo mundo. Lá em
Mato Grosso realmente tinha aquelas festas, São João, São Pedro, lá é super comemorado, né? Sim. Do Judas, sabe aquela Malhar festa? O Judas, né? Malhar o Judas, mas a gente pegava o Judas, mais gostoso que eu tenho, a gente pegava o Judas, fazia o Judas e ia colocar na casa daquele que ia dar a festa. Uhum. E a gente corria na casa dos amigos, lógico, né? Às vezes os molecadas estavam tudo ali, roubava galinha, porco e tal, e fazia a festa no lugar do Judas. Essa aí era mais legal. A gente passava a noite toda correndo, rindo, brincando. E a cara do Judas tinha uma personagem especial, assim, aquele cara que você não gostava muito? Não, a gente colocava, né? Quem que não gostava, quem ficava com o Judas. Tem um que jogava o Judas fora, a gente ia lá colocar outra vez. Nesse momento o cara tinha uma sala maior, tinha lugar para fazer festa, então a gente colocava isso aí. E era sempre brincadeiras saudáveis, assim? É saudável. Entendo. Pedrinho, e como foi o Pedrinho na escola, exatamente? Assim, quais estabelecimentos de ensino pelos quais você passou? Você se lembra, assim? Mais ou menos, é o Patronato, é o Bom Jesus lá de Três Lagoas, tem um outro que eu estudei, não me lembro agora, mas é isso aí. Grandes amigos você fez nessa ocasião, assim, que você cultiva essa amizade até hoje? Não, é difícil, né? Porque eu mudei de cidade, de estado, vim muito novo aqui, mas em Três Lagoas ainda tem muitos amigos lá. Ainda eu vou lá, ainda tem uns amigos que moram. Algum deles já veio visitar a banca, por exemplo? Já, tem vários. Tem uma família, está sempre aqui. A gente, quase parente, de amizade, sabe? Considero como se fosse parente. A gente vai na casa deles, vem na nossa. E como era o Pedrinho na sala de aula? Olha, é sempre engraçadinho. Piadista da turma, a galera do fundão, como é que era isso? Era, sempre, nem que fazer alguma coisa errada, eu já, sabe? Era muito castigado, porque colégio de padre que eu estudava, volta e meia mandava para fora. Nossa, em pleno colégio de padre, sem engraçadinho não é fácil não. Não, eu sempre contava minhas piadas, mas era participativo, né? Se tivesse teatro, tivesse alguma coisa na escola, eu estava participando. Onde você se saía melhor? Na área de humanas, de biológicas, de exatas? Olha, eu nunca fui bom em muita coisa, não. Eu era muito bom em redação. Sim. Eu nunca fui bom assim, eu sempre ficava ali, estudava para passar e mais ou menos isso. Ser bom em redação, por exemplo, já é o prenúncio dessa carreira que você admira tanto, que é de escrever, de vender as obras que são escritas, sejam por meio de revistas, pelos jornais, assim, livros. Você já achava que isso era um ensaio de uma carreira que estava para se desenhar profissionalmente? Olha, eu sempre adorei ler. Eu lia tudo, né? Então o que vinha eu estava lendo. Algum autor especial, assim? Não, mas tudo que vinha eu traçava, porque a gente tinha a oportunidade de ler, a gente já lia, né? E gibi, então, nossa, era fanático. Trocava gibi lá em Três Lagoas, tinha aquela mania de trocar gibi. Você ia no cinema, chegava lá, trocava gibi, então era muito gostoso. E isso eu estava sempre lendo. E quando não lia todo gibi, eu não queria nem comer. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar exatamente como seu dono da própria banca em Araçatuba? Por causa disso, eu comecei a vender jornal na rua, tudo, porque eu gostaria de ficar junto com as notícias. Como que eu não podia comprar, na época, eu vendendo coisa, eu tinha na mão tudo que eu queria ler, né? Principalmente gibi, né? Aí eu lia tudo, né? Comecei a vender, aí comecei a trabalhar na rodoviária, né? Com o Ferrinha, o Geraldo lá. Que é um dos maiores proprietários de bancas de Araçatuba, mais antigo. Maior carreira, né? Mais antigo. E eu peguei, nessa época, aí ele deu a oportunidade de aparecer a banca e eu passei a tomar conta daquela banca da Cid Almeida, estou até lá hoje lá. Exato. E era uma maneira, então, de você poder também você vender aquilo que você lia, na verdade. Isso também auxiliava as pessoas no processo de venda, né? Você falou, compra essa revista porque ela é bacana, esse jornal traz esses destaques de hoje. Funcionava como relações públicas da informação, assim. Realmente, esse contato com o povo, né? Eu nunca imaginei fechar numa sala, desse jeito. Eu queria ter esse contato. O dia que eu não conversar com a pessoa, eu morro. Eu tenho que conversar com as pessoas. Eu me sinto bem conversando, contando história, a gente falando de tudo ali, né? E que tipo de publicação que você mais gosta exatamente? Olha, leio, falar que eu não gosto disso, daquilo, não. Eu leio tudo, desde fofoca, de novela até a Veja, isto é, essas... Tem que ler, é o segredo da venda e da boa informação, tem que ler mesmo, Pedro. Também, porque jornaleiro... Você se sente obrigado a fazer isso, assim, até para orientar o seu cliente? Porque é igual cozinheiro, né? Se não experimentar na própria comida, como é que ele vai saber se é bom ou não? Então chega um freguês, eu olho na cara dele e já sei mais ou menos o que ele gosta. Entendi. Então a gente conhece a maioria do pessoal, então fica mais fácil.
Eu entendo. Mas agora, a sua paixão pelo esporte é inegável, né? Principalmente pelo futebol. Futebol. E quando nasceu essa paixão pelo Santos Futebol Clube? Eu acho que a gente nasce santista, né? Na época eu queria... Meu irmão mais velho era santista, né? E eu queria torcer para o melhor time do mundo. E era o Santos, né? Então comecei a torcer para o melhor time. 60, 70, ali imbatível, né? O Santos era o melhor time do mundo. Eu acho que não teve time assim que alcançou o que o Santos fez até hoje. Fora do atleta do século, que ninguém fala nada, né? Não precisa nem falar, né? Agora hoje nós temos o Neymar, né? Outro rei que está surgindo aí, meio mascaradinho, mas ele aprende. E me diz uma coisa, você já teve a oportunidade de ver o Pelé jogando, por exemplo? Fui um santista autêntico, porque... foi lá, meu negão lá jogar. É mesmo? Em que cidade foi, Pedrinho? Foi em Rio Preto. Ele vinha jogar aí e a gente fomos. Você se lembra da partida, qual foi? Eu lembro, sim. Ganhamos de 1-0. De que equipe? Do América. Do América? Jogou América, contra o América. Do América. Até que o Mazinho jogou pra caramba, que era jogador do América, e depois o Santos contratou ele. Entendi. E no caso, e para você, assim, o que é torcer exatamente para o Santos Futebol Clube? O que representa isso para você? Olha, primeiro pra gente, esse negócio para conversar com as pessoas, você tem que saber de futebol, política ou falar de alguma coisa, né? Sim. E aí eu, falando do Santos, eu sempre, perdendo ou ganhando, eu estou sempre falando bem do Santos. E as pessoas passam lá depois dos jogos, assim, para conversar com você, quando o Santos perde, quando o Santos ganha? Faz questão. Os pessoal lá aí manda presente, né? Já recebi sardinha, lata de sardinha. Uma provocaçãozinha também. Os peixes pendurados na banca, sabe? Um peixe ali, cara. Peixe inteirão, rapaz. Eu fritei ele depois. Pendurado na banca. Esses negócios assim, anzol. Se ele manda diploma, né? Os caras é judeu, mas eu também é judeu da turma. Exatamente. São Paulino compra da banca do Pedrinho, o corintiano, não, vai todo mundo, vai lá sempre brincar comigo. Eu tenho um amigo meu, ele até trabalha no Banco do Brasil. Ele pegou, é São Paulino, né? Ele tinha perdido da Portuguesa 7-1. Aí eu pus 7 vela branca e uma vermelha. Mandei para ele aquele copo exclusivo São Paulino. Mandei pra ele. Nossa, o banco inteiro, porque ele é um cara chato pra caramba. Você não vai falar o nome uma hora desse? Mas você não sabe quem que é ele. Otávio. O nome dele é Otávio. Ele é chato pra caramba. E a família são muito bacanas eles. Então vai futebol, o cara é chato demais. Então eu fui. Ele veio pra ele. O dia que esse que deixou o peixe lá na banca, esse Otávio. O dia que eles perderam para São Bento, eu levei um santinho do São Bento para ele. Ele está aguardando lá, disse que vai devolver. Quer dizer que esse marketing, essa amizade, essa provocação no bom sentido, rende para você amizades sólidas até hoje? Até hoje. A pessoa uma vez vai num lugar comprar jornal, eu falei, não, o Santos perdeu ontem? Não, então eu vou comprar lá no Pedrinho só para chatear ele. E isso aí acontece. Né? Tem esse lado positivo desse marketing. Um freguês estava comprando aqui no centro, né? Aí viu a manchete, né? O Santos perdeu, que não sei o quê. Eu falei, não, deixa aí que eu vou comprar. Que coisa é gostoso boa. Isso é muito bom. O Identidade Pública de hoje recebe o convidado especial, o jornaleiro Pedro Andrade Vanderlei, o Pedrinho da Banca. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Eu aguardo você. The Titanic is indestructible. No even God can sink this ship. Generate progress and advances to benefit mankind. Nuclear energy will only be used for pacific ends. Você acabou de ver 3 grandes mentiras da humanidade. E esta é mais uma. Nós estamos de volta recebendo nessa edição do Identidade Pública o jornaleiro Pedrinho Vanderlei, Pedrinho Andrade Vanderlei, o Pedrinho da Banca. Pedrinho, nós dissemos no início do nosso programa esse gosto que você tinha refinado aí pela redação. De certa maneira, isso te inspirou a escrever uma crônica sobre a Rua Augusto de Almeida, que já foi até publicada no Jornal da Cidade? Em um Jornal da Cidade, no caso a Folha da Região, né?
De vez em quando, eu passatempo escrever crônica, né? O que você relembra dessas crônicas? Olha, não, vem na cabeça assim, eu começo a escrever, né? Às vezes eu não estou bem entediado, alguma coisa e tal, meio preocupado com alguma coisa diferente. Então, para a gente quebrar um pouco o ritmo, né? Aí eu começo a escrever. Essa sobre a Cocida de Almeida foi foi bem recebida, né? Foi, todo mundo parava na rua, puxa, eu morei em tal lugar, outras pessoas, puxa, meu avô, não sei o quê. Foi muito gostoso, porque todo mundo leram, né? Como é aniversário da Cocida de Almeida, eu falei, poxa, eu tenho obrigação de escrever alguma coisa sobre... Para quem ainda não leu ou para quem quer relembrar, o que você tratou exatamente na crônica? Mas todo o pessoal que morava na Cocida de Almeida, né? Suas famílias, tudo. Ali a Cocida de Almeida foi uma... Ali morava, na Cocida ali, acho que os pecuaristas, sabe? A maioria dos pecuaristas morava na Cocida de Almeida. Quase tudo perto ali só morava pecuarista, né? E a cidade de Araçatuba é cidade do boi, aquele negócio todo, né? A vocação agropecuária é forte. Então forte. Depois que saiu esse condomínio, tudo que eles começaram a mudar, né? Mas tem muita gente que mora lá ainda. E as pessoas se viram inseridas naquela história, vinham comentar com você? Veio comentar, agradecer e tal, e comentar mais coisas. A gente, depois que eles passaram, né? Tinha tanta história. Antes de você escrever, você não tinha tanto conhecimento da rua, né? Depois que eu escrevi, nossa, fiquei sabendo a história do tempo do onça ali, como que era tudo a Cocida de Almeida. Foi gostoso. Pretende dar seguimento a essa carreira, nova carreira aí, além de... Olha, já faz um tempinho que eu venho, de vez em quando... De vez em quando eu escrevo as crônicas, tem umas boas aqui, viu? Tem que ser publicadas, né, Pedrinho? Não, tem várias publicadas. Tem que dividir isso aí com os leitores. Olha, eu tenho crônica publicada, eu acho quase umas 100, mais de 100 crônicas e elas publicadas. Tratam sobre a memória da cidade? Sobre tudo. Política, já escrevi sobre política. Quando fizeram assessor na Câmara, eu escrevi uma matéria sobre assessores, né? Na época eu achei que era um absurdo colocar assessores, hoje é necessário, né? E eu saí da banca, foi brincadeira, todo mundo me parava na rua, gostaram tanto que me pararam. Eu ia passando em frente de um barzinho que eu nunca parava ali, eu pensei nem que o pessoal me conhecia, né? Chamaram, fez questão de eu tomar cafezinho. Alguém foi tirar satisfação com o Pedrinho na banca ou não? Não, foi ninguém comentou. Os vereadores, a maioria amigo, né? A gente conhece todo mundo, mas ninguém falou nada. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o segredo para ser um bom jornaleiro, na sua visão, assim, Pedrinho? Olha, tem que ser simpático, educado e bem informado. Desde a novela que está acontecendo na novela, o que acontece na cidade em si, aquelas fofocas. E apartidário, de certa maneira, assim? Tipo, não ficar pendente para aquele lado, para outro. Você não pode ser político assim, você tem que concordar com tudo. Chega um lá que é de um lado, você concorda com ele, chega o outro, você tem que concordar também, senão dá discussão, senão você, sabe? Se for do contra, só futebol mesmo, que eu sou santista e acabou, aí não tem jeito. Mas política não, você não pode se envolver assim com... O segredo é ficar bem posicionado, mas sem desagradar os outros. Porque você tem uma atividade que é comercial, né? É comercial. E a gente vai perguntar sobre quem que você acha que eu voto, quem que é fulano. Então eu passo informação. Um consultor mesmo, assim. Aí eu passo informações, assim, falo, olha, esse fez isso, aquele outro, cuidado com isso aí, sabe? Então a gente sabe praticamente a vida de maioria dos políticos, quase tudo, né? No meu caso, eu gosto de política também, né? Sim. Então eu procuro me informar bem sobre os candidatos, o que é melhor para a cidade. Eu sempre, nunca votei em partido, nem coisa, mas aquele candidato que eu acho que é melhor para a cidade. Nunca fui partidário assim, eu voto nesse ou aquele partido. Não, aquele que eu acho melhor. Na personagem em si mesmo. Em si. Ok. Pedrinho, vamos voltar a falar um pouquinho sobre família. Hoje você está casado com a dona Dagmar Araújo Vanderlei, que lhe deu 2 filhos, o Daniel e o André. Isso. Quando você conheceu a sua esposa? Você se Mas lembra, assim? ela veio de Mato Grosso para cá também, a gente conhecemos tudo. E isso já faz quanto tempo? Faz uns 25 anos mais ou menos. 25 anos. Pela aí. Que deu a oportunidade para você de ser pai do Daniel e do André. É mais, hein? Quase 30 anos já. O tempo passa rápido, você nem percebe, né? O namoro aí com uma grande longevidade. Realmente. E o Daniel e o Vanderlei, o Daniel e o André são parceiros seus na atividade também? O André trabalha, ele dá aula lá no Prepara, né? O André. E o Daniel trabalha comigo, está me ajudando. Aí até agora está me ajudando ainda. Eu preciso realmente... Eles gostam
Pedrinho? Gosto. Você percebe isso, assim? Eles têm essa devoção que você tem à banca? O Daniel já tem mais do que o André. O André já... O Daniel já gosta mais. Ele tem essa simpatia, ele já gosta, conversa com todo mundo. Entendi. Geralmente essa turma mais jovem, então ele se... Não é obrigado a gostar necessariamente, mas é parte integrante, né? Da Isso família que tem aquela Que ele banca gosta. ali, que é um Realmente. marco histórico da cidade, né? Fazendo parte da história de Araçatuba já. Exatamente. Pedrinho, vamos falar de uma outra paixão sua que não fica restrito necessariamente a escrever crônicas e vender a informação, seja por meio de revistas, jornais, e também de livros, uma vez que a sua banca é bastante rica, né? Em gêneros literários, assim. Você tem uma paixão também incondicional em relação à fanfarra de Araçatuba. Eu quero que... Você até trouxe uma camiseta aí para mostrar, para ilustrar. É a segunda camisa que eu visto. Primeiro da banca, depois eu cuido dessa molecada. Mas é uma satisfação muito grande tomar. Quando surgiu o interesse exatamente pela fama? É o mesmo meus filhos tocam na fanfarra, né? E eu sempre segui eles, ia lá levar, buscar, sempre gostei. E o trabalho assim, social é muito gostoso. Você vê a música, educa a molecada. Tem uns moleques que chegavam lá chucro de tudo, hoje pai de família, os caras se deram. Às vezes nem olharam na tua cara, baixava a cabeça e tal, mas hoje... Vê com uma autoestima baixa, às vezes, muitas vezes assim, vulnerabilidade social, existiam garotos assim? Existem vários, rapaz. Tem muitas crianças lá que chegam, faz a fanfarra como se fosse sua família, né? Às vezes o que ele encontra na casa dele, encontra lá. Amizade, carinho, disciplina. E muitas vezes o que não encontra em casa, encontra lá também, lá. que é essa questão, então né? E tem que ter disciplina, Pedrinho? Tem que ter. Você foi presidente da Fama, né? Não, sou quase 10 anos. É presidente da Fama, ok. E me diz uma coisa, qual é o pré-requisito, além do talento, além da vocação, para a criança tocar o instrumento? Quais são os outros pré-requisitos para ela integrar a Fama? Olha, não precisa muita coisa não, é só boa vontade. Chega lá, tem professores que dão aula, tudo, eles logo se... Tem um exemplo, chegou um molequinho lá pequeno, rapaz, deram um quadritom para ele. Toca aí. O moleque parecia que nasceu com aquele quadritom, rapaz. Você vê como toca o moleque. Ó, faz isso, ele já, sabe? Tem criança que chega ali já com dom, né? Já sabe tocar percussão, outro instrumento metálico, corneta. Como surgiu o seu interesse em comandar a Fama? Olha, meus filhos tocam na fanfarra. Tá? Um é trompete e outro trombone, né? Os dois, no caso Daniel e o André. E o André. Então a gente acompanhava tudo e sabia, né? Como pai, tudo, tem que ter uma comissão de pais e tal, que a gente ajuda. E na época, eu tinha saído do Secretaria do Esporte, né? Eu tinha aquele contato com os políticos, aquele negócio todo. E a turma, a própria direção lá da fanfarra mandaram me procurar, né? Vai atrás. Aí veio os moleques tudo na banca lá, né? Perguntar para mim se eu queria ser presidente e tal. Eu falei, não, eu vou ajudar e tal, deixa eu de lado. A sua ideia era apenas contribuir assim, com o trabalho, né? não necessariamente ocupar um cargo de gestão. De presidente. Uhum. E não, queria eu para presidente e tudo. Aí eu falei, tudo bem, mas só que vocês vão me ajudar a ser presidente, tá bom? Todo mundo concordou, até hoje ajuda. Todo mundo, a gente carrega o piano juntos, né? Não ficou mais leve. Eu levo isso aí como se fosse um lazer, né? Hoje, quantas pessoas integram a Fama? Olha, tem umas 80, varia, né? De 80 a 100 crianças. 100 integrantes, Pedrinho? É gente pra caramba. E como que é para você lidar assim com diferenças de idade entre crianças e adolescentes? Assim? Rapaz, é tão gostoso, a molecada gosta tanto da gente que... E é só não olhar, se você conversar, não precisa nem falar alguma coisa, se ouvir o que eles falam. Sim. Sabe? Só dar atenção para eles é importante, você já conquista eles. A Fama já revelou bastante talentos assim para já sim, tem cidade, para o estado? Tem moleque que já é profissional, músico profissional, já está ganhando, por causa começou na Fama, né? E hoje, a Fama, por exemplo, hoje é uma das melhores fanfarras do Brasil. Esse ano já fomos campeão de bandas e fanfarra lá em Francisco Morato. Chega lá. Que é um dos campeonatos com mais relevância no país, inclusive, né? Realmente, e as melhores fanfarras se disputam lá. E qual é o segredo da Fama? Qual é a fórmula da Fama? Porque ela recentemente obteve um patrocínio mesmo, assim, de vulto, para poder dar sequência às atividades, né? Qual que é o segredo, assim, a fórmula do sucesso da Fama para conseguir essas conquistas? Olha, primeiro num todo, né? Geralmente já começa desde os pais, do regente, do instrutor. O regente é apaixonado pela fanfarra, né?
tem os instrutores, né? E os próprios pais, você vê quando É a participação mesmo, a participação do pessoal mesmo. E o dos moleques mesmo. Eles encaram como um compromisso, não é uma atividade meramente de lazer. Não, ali. eles vão lá, você vê a garra desses moleques, a vontade deles ganhar, tocar. Ele pode, ensaia 2, 3 horas, os caras estão ensaiando, eles, sabe? É muito gostoso. Você considera que muitas vidas chegaram a ser salvas, de certa maneira, ou até mesmo reconduzidas por um bom caminho, por meio da fama? Você acredita que isso tenha redesenhado o destino de muita gente? Muita gente. Eu acho que a música educa muitas crianças, sabe? Tem muitas crianças, por exemplo, chegava lá que nem olhavam na tua cara, porque cabecinha baixa, tudo, não conversava, tudo. Poxa, hoje é pai de família, hoje eles, sabe, profissionalmente, eles já... E mesmo na fanfarra, né? Depois de 3, 4 meses já está conversando, brincando, já, ô meu, menos, né? Mas é muito gostoso. Às vezes essa fanfarra é quase uma família presa. Às vezes não recebe, tem muitas crianças, não recebem atenção em casa, sabe aquela... Os pais não... E chega lá, uns pais separados, essas coisas, chega na banca lá, ou chega na... Quando ela falando em banca, chega na fanfarra... Agrega geral. Agrega, começa a fazer parte da família. E o mais que eu faço mesmo, faço um pouquinho, que nem eu falo, eu faço tão pouco, mas o que faz a diferença, rapaz, é muito grande. Por isso que eu acabo ficando, sabe? Apesar de pouco tempo que a gente tem que dedicar a eles, que eu gostaria de dedicar mais, mas compensa, viu? Pelo resultado, né? Você vê, mesmo aqueles que saem da fanfarra, nossa, se encontra na rua, é como se encontrasse um parente da gente, sabe? Aquele carinho que eles tratam a gente, é muito gostoso. Pedrinho, você que lida exatamente com a informação todos os dias, qual é a notícia sobre a história de Araçatuba que você gostaria de ver publicada no jornal, numa revista e ser principalmente o portador dessa boa nova para os seus clientes? Se você pudesse publicar uma manchete real sobre a história de Araçatuba, qual seria? Olha, é quase um sonho. Campeonato municipal de bandas e fanfarra em Araçatuba. Um campeonato onde que todas as escolas participavam num campeonato aqui em Araçatuba. Seria difícil realizar isso, Pedrinho? Não é, rapaz. Faz um pouco vontade pública. Nas escolas, poxa, tinha que ter fanfarras, né? Agora esse ano que vem, vai ser obrigatório música nas escolas. Então várias escolas já receberam instrumentos musicais, tudo. Eu até tinha pedido com o prefeito, com a secretaria, né, educação, para usar esses meninos da fanfarra como instrutor. Porque em Taubaté, por exemplo, existe. Os próprios alunos da fanfarra lá, eles dão aula nas escolas. E representa para eles pelo menos uma bolsa. É uma bolsa, realmente. Uma geração de renda. E renda, assim. E outros incentivos. Você vai, quantas crianças a mais que eles vão somar? Hoje nós temos 100, podia ter 1000. Tem demanda para isso, tem interesse para isso? Tem interesse para isso. A gente está torcendo para usar, porque atrás, usaram o professor da educação física para dar aula de música. Primeiro eles não gostam, não tem que gostar. Né? Então, não é uma mera obrigação. Não, Então, não virou nada. Sim. Eu fico com medo de acontecer a mesma coisa. Eu gostaria que, das aulas, quem gostasse realmente de música. Para dar sequência ao trabalho, dar longevidade ao trabalho. É um campeonato de bandas de fanfarra aqui, os próprios moleques da fanfarra, cada um com o seu regente, com a sua escola, quer ver? Cada um mostrar trabalho melhor que o outro. Seria muito legal. Seria um sucesso de longevidade, tal qual é a revistaria do Pedrinho, a banca do Pedrinho. Aí eu me considerava aquele que já plantei árvore, já escrevi minhas crônicas, teve meus filhos. Exatamente. E eu já me considerava uma árvore plantada, aí eu já fiz minha obrigação. Exatamente. O Identidade Pública de hoje recebeu essa simpatia, que é o Pedrinho, o Pedro Andrade Vanderlei, o Pedrinho da banca, que, como nós dissemos anteriormente, é a representação fiel da Embaixada Santista, do Santos Futebol Clube em Araçatuba. Pedrinho, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Foi um prazer todo meu. Obrigado pelo esse bate-papo gostoso. Eu estava meio apreensivo, né? Falei, isso parece em televisão. 2 coisas que eu tenho medo, né? Que eu fico meio... revólver apontado para mim e câmera de televisão. Aí eu já fico meio nervoso. Mas você tirou de letra, tão qual você tira de letra também lidar todos os dias com os clientes que procuram a sua banca ou as crianças que fazem parte da fama, que é a sua outra paixão aí, né, incondicional.
Legal. O Identidade Pública de hoje fica por aqui e até a próxima edição.